Oi pessoal, hoje o nosso papo é aqui no aeroporto de Guarulhos. Estamos com o Eduardo Herques Filho, que é, além de médico veterinário, auditor fiscal aqui do Ministério da Agricultura, no MAPA do aeroporto de Guarulhos, que está há mais ou menos 13 anos na atividade. Então é uma pessoa com bastante referência para a gente conversar sobre transporte de animais, tudo que vincula, né, essa temática, as dificuldades, o que é exigido, para que vocês tenham mais segurança e mais facilidade se forem viajar com os pets de vocês ou orientar os clientes de vocês. Eduardo, muito obrigada pelo seu aceite, pelo seu tempo, que a gente sabe que é difícil, né, conseguir aí um tempinho com essas pessoas que são tão atribuladas aí. E gostaria então de te agradecer primeiro pelo aceite. E queria que você contasse um pouquinho pra gente como que é essa questão aí de transporte, tanto nacional quanto internacional, de pets. Primeiro com pets, depois a gente pode até falar de outros animais, outros, né, segmentos aí de origem animal. Tá. Então, Carla, é interessante a gente lembrar que essa questão do transporte, seja ele internacional ou nacional, envolvendo animais, ele tem que estar respaldado por atestado de saúde, tá? Tanto para a segurança do próprio animal, né? Quanto para a segurança dos outros ocupantes, né? Daquele transporte coletivo. Então você vai viajar de ônibus, vai viajar de trem, de avião, né? Já existe a previsão legal de você ter um atestado de saúde recente para estar respaldando, né, o embarque desses animais até o trajeto de destino final. Interessante. Tá? E é o veterinário que tem que emitir isso, Sim, tem que avaliar isso o paciente. é uma atribuição exclusiva do veterinário. Exclusiva do veterinário. Tá? Atestar a saúde de animais é uma atribuição exclusiva do veterinário. Sim. E claramente as vacinas têm que estar em dia, controle de ectoparasitas, vermifugação, é super importante deixar tudo isso em dia, obviamente. Mas a avaliação do médico veterinário pré-viagem é importante como clínica, né? Para ver se o animal está hidratado, se ele tem alguma patologia silenciosa. Né? Só alguma coisa que pode causar até um risco para ele ou eventualmente para outras pessoas e até mesmo outros animais que estão viajando junto. Né? Então aí tem o destaque também para as zoonoses, são as doenças transmitidas de homem e animal, né? Então existe uma série de doenças que podem estar sendo carreadas pelo animal e podem estar eventualmente sendo transmitidas, né? Então é necessário que tenha o controle vacinal e o controle pelo atestado de saúde, até prevendo alguma complicação que possa ocorrer com esse animal no trajeto. Isso é importante falarmos também, porque a gente sabe, né, que recentemente a gente teve um caso de um filhotinho que fez um voo de ponte aérea, chegou muito mal e muitas vezes, né, o laudo, né, de um óbito não é feito, né, através de necropsia, que é o ideal, mas a gente não sabe como ele embarcou. Então esse pré-viagem é muito importante, né? É muito importante porque por exemplo, pode ser detectada alguma condição congênita até que possa levar aquele animal a ser mais suscetível a algum problema no trajeto mesmo. Muitas vezes é a primeira viagem dele, né? Se ele né? embarca, lá em cima não tem o que fazer. Sim. Não tem o que fazer. O que você vai fazer? Tem alteração de pressão, que a gente sente, né? Então... Se você for a um avião, você vai, eventualmente, você pode sentir uma alteração de pressão. Um desconforto. Você sente os ouvidos tapando, né? Os animais é a mesma coisa, só que eles não falam, né? E em alguns casos isso aí pode estar relacionado com uma síndrome congênita, né? E eles têm uma dificuldade de respirar. Sim. Existem os braquicefálicos, né? Existe a síndrome do braquicefálico, que dificulta ainda mais essa respiração, essa troca de calor. E quando eles ficam muito excitados, muito ansiosos, eles aquecem, né? É natural isso. E se ele tem uma dificuldade a mais, anatômica, né? Morfológica, de troca de calor, pode acontecer uma situação de maior desconforto e até passar mal, né? Então é muito importante que o veterinário que acompanhe esse pet, acompanhe esse paciente, esteja ciente, né, e emita todo esse atestado de saúde
tanto cardiológico, né, quanto até uma atividade física pré-viagem, para ver se ele está apto. Respaldando tanto quanto possível para evitar essas situações, tá? A gente sabe que é uma ocorrência rara, mas ela existe. É um risco. Ela existe, é um risco. Tá? Viajar com animais no avião não deixa de ser um risco, tá? A gente faz isso... E é cada vez mais frequente, não é, mais Eduardo? frequente, né? Com um mercado muito aquecido com essa área, né? O Brasil tem um mercado enorme. O Brasil tem um mercado enorme e só cresce, né? A pandemia parece que acentuou um pouco isso também, né? Então, as pessoas estão ficando mais isoladas umas das outras, né? E buscaram no pet o refúgio. Com certeza. Um refúgio natural. E aumentou muito, né, o número de pets por lares, né? Exatamente. As adoções. Isso é verdade. Então, em termos de demanda, inclusive, nós estamos com uma situação muito próxima da pré-pandemia, né? Com um volume de voo sendo ofertado menor. Sim. Né? Quer dizer que estão viajando mais animais por voo. Entendi. Né? E é interessante que aumenta, né, o número de pessoas que viajam e também aumenta o número de pessoas que se mudam de cidades, mudam de locais de residência, né? Eu e aí o pet vai junto. Que está tudo relacionado. Com o aumento do mercado de pets, a viagem de avião com animais ela também se popularizou. E aí fica uma grande dúvida, Eduardo, o que o tutor que está nos assistindo precisa saber, além da questão veterinária de avaliação clínica, vacinas, etc., o que ele precisa saber e buscar em documentos, em certificações, para, na hora de embarcar, o pet dele ir tranquilo? Como que funciona essa parte de burocrático mesmo, né? Que a gente precisa orientar esse cliente, esse tutor. Então, em relação a voos internacionais, você tem ainda um passo adicional, tá? Além dos atestados de saúde normais, que você já solicitaria para uma viagem dentro do Brasil, você vai ter os requisitos de entrada do país de destino, tá? Que quem determina é o país de destino. Tá? Como que os países se comunicam? Então eles se comunicam por meio dos seus órgãos veterinários oficiais. O que seria isso? Aqui no Brasil, o Ministério da Agricultura, por meio do Vigiagro, tá? Que está fazendo, ele basicamente vai dizer para o país que vai receber aquele animal, olha, esse animal ele está cumprindo as exigências que você me pediu, e eu dou fé, né? De que ele está atesto que isso apto. É verdadeiro, tá? E a partir daí aquele atestado ele tem validade internacional e passa a ser chamado de CVI, Certificado Veterinário Internacional. Tá. E ele é elaborado por cada nação? Ele é definido com base em orientações também da OIE, que seria, grosso modo, é a Organização Mundial de Saúde dos Animais. Tá? Então, ela determina doenças, por exemplo, de caráter não só zoonótico, mas também de caráter econômico, que são importantes que determinados países façam controles, façam controle, até porque está envolvido com outras cadeias produtivas, não só de companhia, não só com animais de companhia, né? Mas que eventualmente um animal de companhia pode estar carreando também. Sim. Tá? Então ele engloba tudo isso. Então, com base nisso, o país vai definir. Olha, para mim é importante controlar a raiva, por exemplo. Tá. Né? Para mim é importante controlar a raiva. Para mim não basta só a vacina. Eu quero uma sorologia, né? E eu quero que essa sorologia tenha sido coletada há tantos dias, tenha dado tal resultado, né? E aí entra o Ministério da Agricultura do Brasil para dizer, olha, os técnicos registrados aqui no Brasil fizeram todos os controles, né? Eles são habilitados, eu digo que isso aí é verdade e dou fé. Tá? Então aí essa é a forma de comunicação. Tá. Então o certificado veterinário internacional ele é isso. Basicamente continua sendo feito pelo veterinário privado,
mas ele precisa passar pelo crivo da autoridade sanitária daquele país de onde ele está saindo para ser recebido pela autoridade sanitária do país onde ele está entrando. Tá? E de lá para cá a mesma coisa. E esse certificado, então, quem emite é o Vigiagro, é o Ministério da Agricultura ou não? O Vigiagro está dentro do Ministério da Agricultura. Tá? Mas... Ele é a representação do Ministério da Agricultura nos portos e aeroportos, postos de fronteira. Tá? Mas se eu for, por exemplo, vou viajar com a Gigi, vou para os Estados Unidos, onde eu emito esse certificado de validade internacional? Então, a gente está tendo também a modalidade de certificação eletrônica. Tá? Ele vai continuar sendo emitido dentro do Vigiagro, mas com a comunidade que a pessoa não precisa se deslocar ao aeroporto, por exemplo, como alguns anos era necessário, obrigatoriamente. Então, ela pode solicitar isso da casa, online, pela internet. Tá? E quando estiver pronto, ela pode imprimir em casa com uma assinatura eletrônica totalmente auditável também. E dependendo do destino, já pode seguir direto para a viagem. Isso é maravilhoso, porque muita gente, eu recebi muitos relatos, né, falando que eu ia fazer essa matéria. Muita gente falando que teve dificuldade nessa emissão, ou na assinatura, ou no carimbo, e aí chegava na hora de embarcar, tinha dificuldade. Sim. Então o digital entrou até nisso, né? Como o digital está em processo ainda de implantação, tá? Não é uma coisa que ocorre no mundo inteiro. Então a gente tem pedidos dos países, né? Por exemplo, o México. O México está vizinho dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos aceitou o certificado eletrônico sem nenhum problema. O México já pediu, não, mas eu gostaria que ainda na saída do aeroporto alguém fizesse a conferência para mim e, né, fizesse a chamada chancela. Tá. Né? Então a gente confere de novo e dá uma carimbada ali para dizer, olha, é isso mesmo e tal, né? Aí o país recebe tranquilamente. Bacana. Tá? Então depende muito dessa relação de país para país. De cada país, né? Não depende só país, do Brasil. Não depende só do Brasil. Muito bom. Tá? É uma coisa que quem determina é o país que recebe, tá? E quando a gente está viajando, a gente tem que declarar que o pet está junto, né? Ele entra como um bem declarado, correto? São duas filas, ou é nada a declarar ou bens a declarar. Tá? Se você está com um animal ou produto de origem animal na bagagem, o correto é se posicionar na fila de bens a declarar, embora não sejam bem propriamente dito, mas são produtos de interesse da fiscalização aduaneira. Correto. Tá? Então, se você passar como não declarar, seria como você estivesse sonegando que você está com aqueles produtos. Sim, sim. Tá, então, produtos, né? Produtos. E falando em produtos, né, eu acompanho bastante a atividade deles. Vem muitos produtos de origem animal de vários destinos, né, várias regiões, que podem colocar em risco a nossa saúde pública, a nossa saúde animal e a nossa economia. Sim. Né? Queria que você falasse um pouquinho desse papel do Vigiagro no controle de fronteira, no controle de patógenos, né? Como que é esse trabalho que vocês fazem, além da questão de pets de companhia? O Vigiagro está envolvido com uma gama de coisas que estão relacionadas com o animal. Tá? Que vai desde do trânsito dos animais em si, tá? Sejam eles pets ou não. Tá? Então, a gente está envolvido numa exportação, a gente está envolvido numa importação, que é quando a gente recebe esses animais do exterior. Tá? Produtos de origem animal, então uma carne, um embutido, um queijo, um pescado, tudo isso vai passar pela anuência do Vigiagro, tanto na saída como na entrada. Tá? Por exemplo, se a pessoa está trazendo na bagagem, a gente vai ter que avaliar se aquele produto em particular ele está autorizado para entrar. Tá? Por isso a questão de você diferenciar as coisas. Né? Então, em princípio, você não teria alimentos numa mala comum, assim, sim, né? Seria coisas de uso pessoal.
Mas se a pessoa tem, né, ela deve informar a fiscalização também quando chega. Por exemplo, a entrada de mudas, de sementes, de frutos. Sim, sim. Também entra na fiscalização. Chegando aí também, né? Então, são coisas de interesse agropecuário, tá? Então, a gente vai ter também as restrições relacionadas a sementes, mudas, plantas em geral, tá? Produtos de origem vegetal também, dependendo do processamento, tal, eles têm uma categoria de risco diferente, eles podem entrar num regime de restrição. Tá? E o que eles podem trazer de riscos para o Brasil, por exemplo? Eu viajei para Portugal e eu quero trazer uma muda de oliva. Eu venho com a minha mudinha ali de oliva, o que eu posso estar trazendo de problemas nessa um souvenir, um presente que eu posso dar para alguém, plantar na minha casa, o que eu posso estar trazendo de riscos em trazer uma muda ou uma semente, algo assim para dentro do país? Os produtos vegetais para propagação, eles são de importação restrita, tá? Então, ou seja, eles dependem de uma autorização prévia. Tá. Então, não posso trazer. Não pode chegar simplesmente trazer. Tá. Ele depende de uma autorização prévia e depois do equivalente ao certificado internacional da área vegetal, que seria o certificado fitossanitário. Tá? Mas a maioria não tem nenhum nem outro. Tá. Né? Então você tem aí também outras situações, de repente uma espécie que nós não temos aqui no Brasil que não é interesse que traga. Tá. Né? E também fungos, bactérias. Fungos, bactérias, exatamente. Alguns tipos de praga que a gente não tem. Até mesmo insetos que podem estar vindo junto, tal. E mesmo que você não enxergue. Então, tem insetos muito pequenos, às vezes as formas imaturas daqueles insetos, tal. Então, tem todas essas questões que são levadas em consideração, tá? Então, da mesma forma, os produtos vegetais eles estão sujeitos a controle também de entrada. Sim. Tá? Dentro da parte animal ainda, a gente vai tratar ainda de entrada de medicamentos para animais, tá? Entrada e saída de medicamentos, produtos para fabricação desses medicamentos. Tá? Também o Vigiagro que está envolvido com Por exemplo, entram as vacinas? Entram as vacinas. As vacinas que são importadas. Às vezes vem uma matéria-prima para produzir a vacina, tá? Que aquela empresa em particular está esperando aquela matéria-prima, então ela vai chegar. Porque vale lembrar que muitas vacinas são feitas com vírus inativado. Sim, né? sim. Então é um material biológico, é um material que precisa de avaliação, né? E controle disso. Controle de temperatura, né? Você não vai querer que aquele material chegue em condições, por exemplo, que não possa ser usado, ou que ele venha a ser usado de uma maneira que não vá causar o efeito que ele causaria se tivesse na armazenagem correta, em todos os parâmetros. E Eduardo, tem uma questão também que a gente estava conversando antes, que são outros produtos de origem animal que vocês abordam, que eu sinceramente fiquei até emocionada aqui falando. Eu queria que você contasse para o pessoal. Então, sob o guarda-chuva do Vigiagro também, né, e existe demanda para isso, né, também é controlada a entrada de produtos de taxidermia ou troféus de caça. Taxidermia, para quem não sabe o que são os animais empalhados, certo? Basicamente. E troféus de caça? Às vezes pode ser só um chifre. Né? Marfim, pode ser só um chifre. Né? Alguma coisa relacionada ao animal ali que vai servir. Dentes. Sim, dentes. Né? Então aí existe a previsão legal de se trazer esse tipo de produto, mas ele depende de um monte de autorizações, tá? Então ele vai precisar
pedir autorização para o IBAMA, por exemplo, pedir autorização para o Ministério da Agricultura, vai ter que providenciar certificado veterinário internacional. Então, E tem muito disso? Acontece? Olha, não vou dizer que tem tanto, mas a gente é demandado para isso de vez em quando, sim. Nossa, eu acho que eu não sirvo para trabalhar nesse setor, porque eu ia vetar todos eles, assim, não pode. E inclusive ia ver quem que está trazendo. Mas é um trabalho muito sério, né? Muito sério. Envolve muitos... porque você, às vezes, uma grande preocupação também é que às vezes você está lidando com uma espécie que pode ser ameaçada. Pois é. Né? Então... E muitas por exemplo, marfim, não pode, né? É proibido. Então, e aí, como é que conduz isso? Como é que... marfim é muito difícil chegar, assim, mas, né? Declarado, né? Declarado não chega. Se surgir, a gente também vai atrás da base legal ali para ver se existe alguma restrição adicional, tal, né? Certo. Normalmente o IBAMA ele já vai dar uma filtrada nessas coisas. Né? O que acontece muito, que a gente pega na bagagem, é a pessoa vindo com esse material sem qualquer autorização. Tá? Aí isso é vedado, isso aí não tem o que fazer mesmo, tá? Não, mas eu posso fazer a autorização quando eu chegar. Não pode, porque a autorização é uma autorização prévia, tá? Não se pede autorização depois que você já está na porta de entrada do país, até porque você não vai conseguir o certificado veterinário do exterior, um produto que já saiu de lá, tá? Então, tem essas questões a ser levadas em consideração também. As peles também entram, né, nesse tipo de produto? Também entrariam. Complexo, hein? Complexo. E um ponto que a gente não conversou lá no começo, que hoje eu vejo muitos clientes, né, usando dessa estratégia, às vezes não tão correta, porque nem sempre tem essa relação de fato de vínculo psicológico com o pet, mas usando essa questão de suporte emocional para embarque na cabine. A gente sabe que tem situações que sim, que o pet é um aliado de conforto, de tratamento, né, do tutor se sentir ali bem para fazer essa viagem, para, enfim, chegar ao destino dele. Mas tem situações em que isso não é tão verídico, né? Extrapola um pouco dos limites, um pouquinho, né? Vamos dizer... Como que isso é avaliado? Como que isso diz respeito às companhias aéreas ou também diz respeito ao Vigiagro? Não, veja bem, a pessoa tem um laudo médico ou psicológico que ela precisa viajar com um animal, né? Ninguém discute, né? Eu sou veterinário, eu represento o Ministério da Agricultura, eu não tenho relação com a parte médica da pessoa, né? Se ela está dizendo que precisa viajar com o animal, ela precisa viajar com o animal. O ponto é que isso não desobriga ela de seguir as normas do país onde ela vai entrar, de destino, e obter o atestado veterinário. Porque uma coisa é a saúde do dono, né? A necessidade do dono de estar com o animal. A outra questão é aquela que a gente falou no começo. Então, a parte, inclusive, da posse responsável é que você vá... quando você está viajando com o animal, ele tem que estar com tudo em dia, ele tem que estar com o atestado em dia, ele tem que estar com as vacinações em dia. E no caso de ir para um país estrangeiro, está com os requisitos de entrada daquele país então, atestados e, vamos dizer, legalizados pelo Vigiagro, Ministério da Agricultura do Brasil. Então, a gente depende ainda das certificações veterinárias. Tá? O médico ele não vai poder dizer que o animal pode entrar num determinado país. Médico humano, né? O médico humano. Sim. O médico humano ele pode falar a respeito da tutora. Olha, ela precisa viajar. E aí ninguém discute. Tá? E cabe o bom senso também de cada um, né? De ser ali correto, não buscar as entrelinhas para conseguir, porque a gente sabe que... O que a gente pega de vez em quando é isso, né? Então pessoas vindo de outros países, inclusive,
mas eu vejo ali a carteira de vacinação. A última vez que a pessoa pisou num consultório veterinário para vir para cá, era 6 meses antes da viagem, por exemplo. Tá completamente fora ali do que a gente espera, no sentido de controle sanitário, porque de 6 meses até a data que o animal embarcou, ninguém viu o animal, mudar, né? ninguém viu. E aí se acontece acontece alguma né, coisa, uma tragédia, um acidente no meio sim, do voo, né? Não vou dizer nem essas questões, né, fisiológicas, mas vamos dizer, o animal mesmo, ele morde alguém, sim, né? Até porque a pessoa acha que é bonito, tal, vou passar a mão, pode passar a mão, tal, e às vezes o animal não se comunica conosco da mesma forma que a gente se comunica entre nós. Correto. E lembrar que esses animais que vão à cabine, né, que fazem a viagem com os tutores, têm que estar acostumados a isso, têm que ser dóceis, têm que estar teoricamente limpos, né, com as higienes aí feitas, né, então fez xixi, fez cocô antes de embarcar, todos esses cuidados que a gente deve ter o bom senso, né, então, para que esse voo seja o mais tranquilo possível. Então sempre lembrar disso, né, uma questão bem lembrada, que ele precisa estar acostumado com o convívio com caixinha, pessoas. Né? Com a própria caixinha. Então não vai ensinar ele a ficar dentro de uma caixinha no dia anterior. Ele tem que estar habituado a isso já, né? A dormir dentro, tudo bem, né? Ficar calmo ali dentro, né? Então tem essa pequena aí mudança no comportamento que algumas pessoas passaram a englobar o laudo psicológico como seria o salvo-conduto para estar viajando com o animal, independente de qualquer restrição, tá? Só que nada substitui o exame veterinário, tá? Até porque é o único profissional que está habilitado a fazer esse controle. Pois é. E, Eduardo, além de todas essas atividades, né, que a gente comentou, do Vigiagro, que é um setor que mais do que nunca está em grande atividade por conta de patógenos que estão, né, possivelmente querendo entrar no Brasil, como a peste suína, os pets aumentando a demanda de viagens, né? Existe algum desafio grande do setor atualmente? Existe algum ponto que vocês enxergam que precisa de mais ênfase, de mais holofote, tanto dos veterinários, né, de outros profissionais, ou própria frente governamental? Então, a gente está prevendo duas coisas que a gente quer, né? A gente quer emitir mais certificados, né, e com melhor qualidade, sempre que possível. Tá? Então, é uma coisa que a gente vê no futuro, isso daí é uma demanda crescente. Tudo online, tudo mais online facilitado. E tal, mas a gente precisa ter os controles, né? Não dá para a gente ficar recusando o certificado. Às vezes as pessoas confundem um pouco as coisas, né? Nós queremos emitir o certificado o mais rápido possível, mas quando nós não podemos, né, por uma restrição documental, uma restrição do atestado de saúde e tal, é sempre em função do que aquele país de destino está pedindo, tá? Então, para nós, era muito mais interessante emitir assim que fosse chegada a solicitação para nós, né? Ao devolver, a gente tem na prática 2 solicitações, que vai demandar uma nova análise quando voltar para nós, né? Sim. Então o atestado que ele usou para ir não serve para ele voltar. Então, isso depende de um acordo... Da validade. Depende de um acordo de validade, tá? Então, a pessoa sempre deve consultar antes se o certificado que ela está usando para ir para um país, ela vale para o retorno, tá? Às vezes eu consulto isso onde? No site do Ministério da Agricultura. Pronto, não tem desculpa mais. Agricultura.gov.br, buscar vigilância agropecuária, tá? E aí viajar com pet. Show, maravilhoso. Vocês conseguem essas informações lá, sempre atualizadas, sempre estão sendo atualizadas com bastante frequência. Inclusive, quando a pessoa está no exterior,
e precisa trazer um animal para cá, saber a legislação do Brasil e tal, entra nesse website, lá tem a informação e está em português e em inglês também. Repete para a gente o site, a gente vai deixar aqui embaixo também. www.agricultura.gov.br, buscar a vigilância agropecuária no fundo da página, né? E a partir de lá colocar a viagem com pet. Show. Já vai perguntar se você está entrando ou está saindo do Brasil para te passar as orientações corretas conforme o caso. Ok. E uma questão também que eu acho importante é essa relação com as companhias aéreas. Porque cada companhia trabalha de uma forma, né? Tem um tipo de pesagem permitida em cabine, tem um tipo de exigência, né? Qual que é essa relação do Ministério da Agricultura com as companhias? Existe uma sinergia ou cada um no seu quadrado? Então, na verdade, a exigência que está envolvida com a parte sanitária, né? A gente acredita que todas elas já estejam padronizadas, né? Quer dizer, ela vai embarcar a pessoa para um determinado destino, ela já está sabendo que aquele destino precisa do certificado veterinário internacional. Então, quando a pessoa não tem, ela já avisa a pessoa para ela também então não existe chegar uma lá. relação boa. Sim, isso daí é uma coisa já padronizada, é internacionalmente padronizada, tá? Então, o que ocorre às vezes é essa questão aí, mais envolvendo às vezes o transporte, como o animal de suporte e tal, né? Que às vezes a companhia pode ficar um pouco na dúvida no sentido de uma judicialização, alguma coisa, né? Mas não tem jeito, ele vai chegar aqui no desembarque, a gente vai ter que checar o certificado veterinário internacional, e se não tiver, nós vamos ter que fazer a complementação aqui para ver se pode ou não entrar. Correto. Tá? Vamos ver o que a pessoa tem para ver o que ela está devendo. Então, resumindo, se vai fazer uma viagem internacional, precisa de um atestado médico veterinário, precisa do certificado veterinário internacional para cada destino, que definido pelo destino, né? Aí, se você está nos Estados Unidos, por exemplo, né, o órgão do Ministério da Agricultura dos Estados Unidos é que vai emitir o seu certificado. Tá? Okay. Você vai passar num veterinário credenciado para fazer os exames, veterinário de lá, e depois você vai ter que mandar esse documento pro Ministério de lá. Do Ministério da Agricultura dos Estados Unidos, para ele poder ser legalizado. Okay. Tá? A partir desse momento ele se torna um certificado veterinário internacional e você pode viajar com ele para o Brasil. E voos nacionais, atestado veterinário, carteirinha de vacinação, precisa? Sim. Tá? Então nós temos para voos nacionais atestado de saúde no máximo 10 dias antes de embarcar. Tá? Quanto menor esse prazo, melhor. Sim. Mas é aceito até 10 dias. E a vacina de raiva está em dia, né? Verificar se o animal é filhote, se ele tem condições de ser vacinado, né? Mas a partir dos 3 meses já é obrigatório ter a vacina, né? E a primeira vacina só pode ser feita, só pode ser feito deslocamento depois de 30 dias. Então você, né? Pelo menos 4 meses aí para filhotinhos, né? Pelo menos 4 meses para filhotes muito pequenos. E de preferência acompanhados, né? De preferência, para evitar qualquer novidade, porque é o primeiro voo desse filhote, a gente não sabe se ele tem aí alguma alteração morfológica, né, fisiológica. Ficou alerta, né, para esses casos ocorrendo, tá? Eles não são tão frequentes assim, né? Não estou dizendo que foi isso também, porque a gente não tem informação completa do que aconteceu, né? O correto seria ser feito o exame necroscópico do animal para determinar exatamente qual ali foi se ele a tinha... causa mortis, né? Exatamente. E Eduardo, para a gente finalizar esse papo, que por mim a gente ficaria aqui horas falando, me conta assim, bagagens curiosas que já chegaram aqui para vocês, ou situações com pets bem curiosas, bem diferentes, que marcaram a história aí de 13 anos de cadeira Vigiagro.
Tem algumas, né? Imagina, tem muitas, né? Você já conhece o Instagram do Vigiagro de Guarulhos, né? Sim. Então, algumas dessas coisas vocês vão ter condições de estar acessando ali. As pessoas são ousadas nas coisas que trazem, né? São corajosas, né? Ah, ousadas, sim, ousadas, sem dúvida. São, né? Eu tô com uns ratos aí na bagagem, mas não se preocupe, eles estão mortos. O quê? Assim. Nesse nível a gente já começou. Nesse nível. Meu Deus! Mas já aconteceu de tudo, né? Então, teve uma vez que o sujeito estava trazendo cobras e lagartos na bagagem. Vivos? Vivos. Para comércio mesmo. Comércio irregular, né? Ele estava contrabandeando. Né? E aí... Ele declarou? Não, ele foi pego. Ah, bom. Ele foi pego ali sem declarar, lógico, né? Mas, inclusive, ele deixou passar as malas no raio-x. Sabe? E os animais estavam dentro. Nossa! Quer dizer, foi na coragem, ali não, na ele sorte. Ele ainda imaginou que ninguém tinha ia a chance perceber. de ninguém perceber, né? Fora que o raio-x em si ele é prejudicial, né? Se você colocar qualquer ser vivo na fiscalização dentro da bagagem, dentro do raio-x, está provocando ali um dano para aquele animal, né? Mas enfim, ele não tinha essa preocupação e a intenção dele mesmo era fazer comércio. Nossa! E deu polícia, deu prisão, Cana. E tal, né? Cana, né? Uma confusão danada, envolveu o IBAMA também, porque... Tá certo. Inclusive um dos lagartos ele não tinha, ele era venenoso. Ele era venenoso e o veneno não havia antídoto para o veneno aqui no Brasil. Nossa! Né? Então levaram ele para o Instituto Butantan para ver se conseguia também aproveitar, né? Para estudo e desenvolver o antídoto, né? Então... E coprodutos? Coprodutos de origem animal? Porque eu vejo que tem um monte de fotos. Não, tem uma vez que o chegam. sujeito trouxe, eu tô com uma cabeça de macaco. Uma cabeça de macaco. Não, por que você está com uma cabeça de macaco? Não sei, achei legal. Trouxe. Sem nenhuma... nada? Sem nenhuma... Nada. No saquinho, assim? Nada, né? Dentro da bagagem. Acho que vocês nem se espantam mais com as coisas, né? Algumas coisas. Chega um momento que você fala... Nada pode me surpreender mais, né? Mas é surpreendente o que as pessoas eventualmente vão colocar na bagagem mesmo, né? Então, você tem... Os alimentos é muito comum, mas essas coisas curiosas, elas chamam bastante atenção, né? E às vezes elas são bem proibidas. Sim, são criminosas muitas vezes, né? Inclusive, né? Sim. E caramba, olha, eu admiro muito a atuação de vocês. Para mim foi um grande aprendizado esse papo. Eu espero que as pessoas busquem também se orientar e conhecer bastante esse trabalho, porque é uma preocupação não só de saúde pública, mas saúde animal e econômica. Isso. Cuidar... Nós falamos há pouco da peste suína africana, É interessante né? você comentar, sim. Ela é uma doença, ela não é uma zoonose, ela não vai passar dos porcos para nós, mas ela é super contagiosa entre porcos, né? E a forma de contenção disso, se uma doença dessa entrar, infelizmente ela é da forma de eliminação, eliminar os suscetíveis. Sim. Tá? Então você vai ter um foco numa propriedade, aqueles animais contaminados já estão condenados, mas eles condenam também os que estão em volta, né? E todo o trânsito de animais naquela região. Então, tem que se levar isso em consideração. Tá? O dano que uma pessoa pode trazer, um simples produto de origem suína na bagagem, que eventualmente pode ser descartado num lugar onde algum suíno vai ter acesso, né? Às vezes as pessoas, não, eu vou consumir, tal, mas depois ela joga no lixo. E no lixo, dependendo de onde vai, no lixo tem um porco. O lixo orgânico, ele pode ser destinado, inclusive, para alimentação de outros animais, Exatamente. Né? Então, pode acontecer, ele está sujeito. Então, não trazer, tá? Evitar trazer esses produtos. Sim. Inclusive, o Ministério da Agricultura está proibindo
a importação temporária, por enquanto, mas de todos os países agora, tá? Até que passe essa situação de emergência sanitária aí, mas para as pessoas que estiverem assistindo não trazerem esses produtos. Tá? Nenhum produto de origem suína, pessoal. Mesmo os industrializados, tá tudo restrito por enquanto. Ok. Tá? Justamente por causa da peste suína africana ser uma doença de relevância econômica devastadora. Devastadora. Né? Não queremos isso aqui. Isso aí. Exatamente. Isso aí. Eduardo, muito obrigada. Foi um papo muito bom. Espero que você tenha também curtido. Obrigada, pessoal, que está nos acompanhando. Na sequência, vocês vão ter outros vídeos, outros episódios, semanalmente. Então, nos acompanhem, sigam, compartilhem, chamem os amigos que têm pets, que viajam com os pets e que, eventualmente, podem curtir esse conteúdo que a gente está deixando aqui. Então, se liga que na semana que vem tem mais. Obrigada, Eduardo. Valeu. Obrigado.